adoração? O que não deve faltar em você? Olá, graça e paz, tudo bem com você? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza que só por essa introdução você já sabe sobre qual mulher ou sobre quais mulheres eu vou estar falando hoje. Assim como foi anteontem, nós falamos sobre duas mulheres, Isabel e Maria, o encontro dessas duas mulheres. Hoje eu vou estar falando também sobre duas mulheres, duas irmãs, Marta e Maria. Novamente Maria. Esses últimos 3 dias nós tivemos uma Maria envolvida aqui no contexto do que nós estamos aprendendo. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e agora Maria, irmã de Marta. Quando nós pensamos nessas duas irmãs, nós já olhamos para Marta, a do serviço, a que está ali preocupada trabalhando, e já olhamos para Maria como aquela que é conhecida por escolher a melhor parte. O próprio Jesus disse isso para ela, por se assentar aos pés de Jesus e estar ali desfrutando da presença. Por isso eu comecei dizendo, serviço ou adoração? O que nós devemos ter em nós? E é o que eu quero que nós venhamos pensar através da reflexão da palavra de hoje. Como sempre eu tenho dito, fique comigo até o final, nós vamos estar orando. Que você possa compartilhar esta mensagem. Nós já estamos chegando ao fim, este foi um propósito de 28 mulheres. Caso você não tenha acompanhado tudo, está tudo aqui no canal do YouTube. Nós vamos criar uma playlist para que você possa acompanhar todos esses 28 capítulos, essas 28 mulheres que de alguma forma trouxe uma reflexão para as nossas vidas. Foi uma trajetória muito enriquecedora, eu acredito que para você também. Nós vamos continuar postando vídeos, falando da palavra de Deus, falando dos tesouros do reino de Deus, talvez temas mais surtidos, né? Não com o formato de um devocional como foi o primeiro, ou 28 dias como foi este, mas nós vamos estar continuando a compartilhar da palavra de Deus, fazendo dela o nosso alimento diário, que pelo menos isso tenha sido gerado no seu coração, essa necessidade de parar tudo, todos os dias, para poder também abrir o seu coração para ouvir o que Deus deseja. Às vezes o que nos falta é simplesmente isso, silenciar os outros sons para ouvir a voz de Deus, porque Ele está sempre falando. E o meu intuito com vídeos como este é te incentivar a isto. Crie o hábito de todos os dias parar um pouquinho, silenciar as outras vozes, os seus afazeres e ouvir a voz de Deus. Por isso que falar sobre essas duas mulheres hoje é tão oportuno. Este tema vai vir de encontro ao nosso dia a dia, ao nosso coração, a nós. Por isso eu quero meditar com você em Lucas capítulo 10, versículos 38 e 39. Lucas 10, 38 e 39. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Como nós lemos aqui, essas duas mulheres são apresentadas desta maneira: aquela que recebeu Jesus e aquela que se assentou aos seus pés para ouvir o que Jesus dizia. Aquela que, como se você continuar lendo aí para frente, está afoita com tantos afazeres, e aquela que está ali desfrutando da companhia de Jesus na casa, da presença de Jesus na casa. E quando às vezes nós lemos ali um pouco mais para frente, quando Marta indaga a Jesus sobre Maria estar ali sentada, e Jesus fala: Maria escolheu a boa parte.
como se fosse uma repreensão. Mas Jesus não estava repreendendo Marta. Jesus estava apenas querendo dizer que o serviço é importante. Sem o que Marta estava fazendo ali, as coisas também não funcionariam. O trabalho ele é importante, mas parar é a boa parte. O trabalho é importante, precisa ser feito, mas parar para ouvir Jesus é a boa parte. Por isso, quando eu perguntei para você no início sobre o trabalho e a adoração, o que nós devemos ter mais no nosso coração é os dois. No nosso dia a dia, às vezes a gente já acorda como Marta, preocupada com tantas coisas, querendo fazer tantas coisas, tanta correria, servir a nossa casa, ir para o nosso trabalho. Nós precisamos ser Marta, porque as coisas precisam acontecer, precisam funcionar, mas nós precisamos ouvir a voz de Jesus dizendo: olha, há uma boa parte. E de vez em quando nós precisamos parar tudo e ser também como Maria. Parar e ouvir a voz de Deus, ouvir a Jesus. Entender que Maria estava ali aos pés de Jesus não quer dizer que o tempo todo que ela ficava em casa ela não fazia nada. Maria também ajudava Marta nos afazeres da casa, só que ela entendia que quando Jesus está na casa, aí eu paro, porque eu quero desfrutar da sua presença. É esse discernimento que nós precisamos ter. Jesus está na casa, agora é hora de eu parar tudo e ouvir a sua voz. Jesus, ele deseja falar no nosso coração, estar na nossa casa, estar conosco todos os dias. Então, assim como Marta, nós temos que recebê-lo, e assim como Maria, nós temos que ouvi-lo. Nós precisamos da ação dessas duas mulheres na nossa vida. Todos os dias Deus tem orientação, todos os dias Jesus quer falar, todos os dias nós podemos ouvir a sua voz, porque afinal de contas foi o que Cristo conquistou para nós ali na cruz do Calvário, este livre acesso. O Senhor está à porta todos os dias, como diz em Apocalipse, e Ele bate. Se você ouvir e abrir a porta, Ele entra. E aí nós precisamos ser como Maria, sentar aos seus pés. A mesma importância de receber a Jesus é a importância de sentar aos seus pés e ouvir o que Ele tem para dizer. A minha vida e a sua vida precisa carregar essas duas características: recebê-lo e ouvi-lo, servi-lo e desfrutar da sua presença. O trabalho, somente pelo trabalho, pode me distrair e me afastar. O ouvir o tempo todo, somente pelo ouvir e não agir, também pode fazer com que haja falta. Então, um complementa o outro. Maria também auxiliava. Maria também fazia como Marta, mas ela sabia a hora de parar. Então, quando Jesus disse a Marta: esta é a boa parte, Jesus estava dizendo: pare um pouco também, venha me ouvir, porque o que você precisa fazer vai continuar ali e será feito. Mas antes, fique com a boa parte. Tudo que nós precisamos fazer, todo o trabalho, todo o serviço que nós precisamos fazer antes, pare para a boa parte. Pare para desfrutar da presença do Senhor Jesus. Depois você pode seguir fazendo o seu trabalho, porque ele também é importante. Então, eu preciso ter um pouco de Marta e um pouco de Maria. Porque sem Marta, não haveria quem recepcionasse a Cristo, vamos dizer assim, neste contexto que nós lemos. E sem Maria, não haveria um momento de parar e desfrutar da presença. Então, Marta e Maria se complementam. Por isto que esta era a casa onde Jesus mais gostava de estar. Ali estava o serviço, a adoração e, como nós sabemos, Lázaro era um amigo.
Era casa de amigos, onde havia serviço, adoração, onde Jesus se sentia bem. Que nós possamos fazer da nossa vida tudo isso para Cristo, o serviço, a adoração, e assim nos tornarmos amigas, próximas de Cristo, por não negligenciarmos tanto um como o outro, porque ambos são importantes. Amém? Vamos parar tudo agora um pouquinho e, assim como Maria, escolher a boa parte? Quando você para assistir esse vídeo, quando você para ler a sua Bíblia, para ter o seu secreto com Cristo, você está sendo Maria. E aí você se levanta para o serviço, assim como Marta. Depois, ou não abrindo mão da boa parte, que é ouvir a voz de Deus em algum momento do seu dia. Amém? Vamos aprender isso com essas duas mulheres. Nenhuma nem outra é mais importante, mas ambas nos ensinam sobre o que nós precisamos ser diante de Cristo. Vamos orar nesse sentido? Senhor, desperta o nosso coração para sermos como Maria, vivenciarmos e experimentarmos da boa parte dia após dia. Ajuda-nos também a nos levantarmos como Marta, a ser uma mulher sensível, pronta a estar ali no serviço, fazendo aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos fazer. Porque no final das contas, uma coisa complementa a outra e que nós venhamos ser estas mulheres completas, mulheres transbordando na boa parte, mulheres transbordando no serviço. O que o Senhor viu nessas duas mulheres, o Senhor possa encontrar em nós. Que nós venhamos ter o anseio pela boa parte, que nós possamos estar prontos para o serviço. Em nome de Jesus, eu te peço, molda o nosso coração com essas características, molda-nos em tuas mãos com essas características. Que nós possamos estar envolvidas no trabalho, mas que nós possamos estar dando prioridade também à boa parte, que é estar aos teus pés, que é estar ouvindo sua voz. Amém? Fique com esta breve reflexão ao seu coração. Nós temos mais 4 mulheres para estarmos aprendendo aqui no decorrer desses dias. Sábado nós encerramos esta série no dia 28, completando 28 mulheres. Eu te agradeço por você estar firme acompanhando dia após dia essa série. Amanhã eu espero você aqui mais uma vez. Até lá!